A Copa do Mundo está rolando e eu vou provar para você que ninguém vive a Copa como nós, brasileiros. Esta já é a minha segunda Copa morando aqui na Itália e eu daria tudo para estar no Brasil agora. E para o primeiro jogo do mata-mata contra o Japão, eu vou tentar recriar essa atmosfera aqui na Itália. Será que eu vou conseguir? Olá, meu nome é Pedro, eu sou professor de português brasileiro e hoje você vai aprender português comigo enquanto eu reajo a vídeos da torcida do Brasil na Copa. E você também vai ver a minha reação durante o jogo do Brasil contra o Japão. Primeiro vídeo diretamente de Times Square, em Nova York. Pessoal, esse vídeo me deixa arrepiado. Que atmosfera incrível! É impossível estar no meio dessa galera e ficar parado. É simplesmente impossível. É contagiante. A alegria é contagiante. Pessoal, se vocês quiserem saber o que a torcida está cantando, deixa aí nos comentários. Próximo vídeo, continuamos em Times Square. Mesma música, mesma animação, só que agora a polícia está tentando conter os torcedores para evitar que eles atrapalhem o trânsito. Agora presta atenção nesse cara, a estrela do vídeo, e o policial. Presta atenção. Olha a cara do policial. Olha esse sorrisinho. Eu aposto que o policial queria estar pulando no meio da torcida. Próximo. Vamos para o Brasil agora. Brasil! Brasil! A seleção chegou! Você lembra de quando chegava a Copa e as ruas já apareciam coloridas, com bandeiras e toda a rua se juntava nessa bagunça boa? Lembro demais. Quem cresceu nos anos 90 e início dos anos 2000, lembra que a atmosfera no Brasil era surreal. Era o auge da seleção. Campeã em 94, vice-campeã em 98 e campeã de novo em 2002. Continuando. Uma tradição que marcou gerações de brasileiros. Mas parece que isso mudou? O desinteresse pela Copa vem crescendo e ajuda a explicar essa mudança. Segundo o Datafolha de agora de maio, 54% dos brasileiros disseram ter pouco ou nenhum interesse no Mundial. Mentira, gente. Eu tenho certeza que essas pessoas que se dizem desinteressadas estão assistindo os jogos da seleção. Mas eu sei o que é isso. As pessoas estão machucadas. Elas não confiam mais na seleção. Porque a seleção tem nos decepcionado nos últimos tempos. Mas a Copa do Mundo não é só sobre futebol. Mas tem uma galera que não desanima e se esforça para manter viva a tradição. Na Praia Grande, Letícia Videira transformou a pintura de rua em um movimento para resgatar a tradição da Copa do Mundo. O que começou com um casal e alguns desenhos no asfalto, acabou aproximando vizinhos, criando novas amizades e transformando a rua em um ponto de encontro para moradores de diferentes idades. No início, era só eu e o meu noivo, a gente começou sozinho, né? Ele faz os desenhos e eu que pintava, a gente fazia os fundos, a gente se virava, até conforme a gente foi indo, a gente foi conhecendo os vizinhos, fazendo amizade. Hoje a gente já fala com a rua toda, todo mundo ajuda, todo mundo pinta. Copa do Mundo é isso, não é só futebol, é socialização, é tradição, é cultura, é criação de memórias. A Copa do Mundo uniu essa vizinhança. Que coisa bonita. Próximo vídeo.
Que vídeo maravilhoso! Eu nunca pensei que veria freiras comemorando um gol do Brasil dessa maneira. Mas no final do dia, elas também são brasileiras e vibram com a seleção como todos nós. E se o Brasil não ganhar essa Copa, eu tenho uma certeza: não vai ter sido por falta de oração. E vamos para o próximo vídeo. Bandeira da Alemanha? Camisa da Argentina? Tem alguma coisa errada com esse vídeo. Que lugar é esse? No Brasil, essas pessoas já teriam sido expulsas da festa. Vamos continuar o vídeo para resolver esse mistério. E aí, vocês entenderam onde esses vídeos foram gravados? Que bandeira é essa aqui? Fundo verde, círculo vermelho. Gente, isso aqui é em Bangladesh. Aparentemente, o Brasil tem milhões de torcedores em Bangladesh. E não só em Bangladesh, na Índia e no Paquistão também. É possível que o Brasil tenha a maior torcida do mundo. Vocês sabiam disso? Eu não sabia. Esses vídeos são do jogo do Brasil contra o Japão. Pelos meus cálculos, esse jogo começou à 1 da madrugada, ou seja, essas pessoas estão sacrificando uma noite de sono para ver uma seleção que não é nem do país deles. Que coisa incrível. Máximo respeito aos nossos irmãos de Bangladesh. Que festa incrível. Próximo vídeo. Estamos no Rio de Janeiro. Contexto: Brasil 1, Japão 1. 95 minutos do segundo tempo. Jogo complicado e isso aqui acontece. Pessoal, olha isso aqui. Olha quanta gente. O jogo começou 2 horas da tarde. O Brasil literalmente para assistir à seleção brasileira. Vamos continuar. Gente, 2 coisas estão passando pela cabeça desse jovem. 1, eu estraguei a diversão da galera. Eu, pelo menos, não vi outra televisão no lugar. Número 2, eu vou ter que comprar uma televisão nova. Esse rapaz tem cara de estudante universitário. Ele não deve nem trabalhar. Não deve ganhar o próprio dinheiro. Coitada. Como será que essa história acaba? Alguns momentos depois... E acaba do melhor jeito possível. Ninguém tá com raiva desse jovem. É só alegria. E a torcida grita: vaquinha, vaquinha, vaquinha. Vaquinha é quando diversas pessoas contribuem com um pouco de dinheiro para comprar ou pagar por algo de alto valor. Os torcedores presentes no bar fizeram uma vaquinha para ajudar o jovem que quebrou a televisão. Ou seja, ele não vai precisar pagar o valor inteiro de uma televisão nova. Esse vídeo merece um Oscar. Melhor vídeo da Copa até agora, disparado. Comente qual dos vídeos de hoje foi o seu favorito. Se você gostou desse vídeo, deixa o joinha, se inscreva. E mais uma vez, meu nome é Pedro,
Sou professor de português brasileiro e não acabou não. Agora vocês vão ver a minha reação no jogo do Brasil contra o Japão. Até o próximo vídeo e vai Brasil! Tira essa bola. Tira daí. 90 minutos. 1-1. Tá difícil. Vamos Brasil, um golzinho. Vamos levar pra prorrogação não. Vamos Brasil! Boa. É agora. Tô tenso.